Olá a todos, estamos aqui para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Hoje, iniciando uma nova temática dentro da Lei de Igualdade. Hoje nós vamos falar sobre provas da riqueza e da miséria, a partir da questão de número 814. Mas antes, vamos pedir para rodar a nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir Almeida, vamos falar hoje das provas da riqueza e da miséria. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. É um tema maravilhoso, né? Um tema maravilhoso porque é o que a gente reclama quase todo dia, né? Eu podia ter um pouquinho mais, mas vamos conversar sobre isso. É, a- Quando diz eu podia, tudo bem, razoável. Pior são aqueles que dizem assim, eu merecia um pouquinho mais. Pois é, né? Ou ao contrário, eu não Eu não mereço. mereço Eu isso. não mereço isso. Mas vamos lá, Almeida. Por que Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? É interessante, né? É óbvio que o Kardec pegou os extremos, né? Claro. Porque no meio estamos nós, que nem temos a riqueza e o poder, e graças a Deus não estamos na miséria. Eu agradeço, eu vou te ser muito sincero, eu agradeço não estar no poder. Deus me livre. Dois, eu penso Eu igualzinho a você. agradeço muito. Vocês sabem, a gente fez carreira militar. Eu agradeço muito não ter ido ao generalato. E Eu eu não agradeço. agradeço ter chegado onde você chegou. Pois é. Porque onde você chegou já teve tempo e condições de fazer besteira. É verdade. Não é isso? É verdade. Tive muitas. Tive muitas. De se comprometer. Oxi. Enfim. Vamos lá. Hoje a gente tá muito bagunceiro, é que vocês não viram a bagunça que ele tava tocando antes de começar a gravação. Mas Enfim. aqui, Almeida, desculpa. Mas já que você falou nisso, é bom esses momentos de descontração, até para a gente colocar, me permitam a comparação, colocar os pingos nos is aqui também, alguma Sim, coisa, né, com Almeida? certeza. Porque nas nossas experiências profissionais, graças a Deus, mas nós fomos muito bem Eu acompanhados fui e muito bem iluminados, abençoado, eu agradeço muito. porque poderíamos ter construído resultados Poderíamos ter comprometedores. ter sacado muito a descoberto. É Aumentado isso. aumentado o Então, valor da dívida. eu agradeço isso, de olhar para trás e dizer, o saldo está positivo, Foi. né? O É isso saldo está aí. positivo. Mas, por favor, Enfim, comente. a gente tem essas manias estranhas, né? Deus, né? E a pergunta traz isso, né? Por que Deus castiga um com a miséria, abençoa outro com a riqueza? Por que a coisa é assim, né? Vamos lembrar, nós já temos estudado bastante esse livro para perceber que nós estamos inseridos num processo pedagógico. Todos nós estamos aprendendo, então a palavra prova é muito adequada. Uhum, é né? verdade. Então nós estamos em processo de avaliação. Você aprendeu a dar valor aos bens materiais na devida conta? Sim ou não? Então, primeiro eu vou te colocar numa prova em que você terá muito pouco para dar valor. Porque o bem material tem valor, sim. Sem dúvida. Tem um valor intrínseco. Poxa, se eu não tiver um copo d'água, eu não sou capaz de matar a sede. O primeiro bem material, Almeida, que É a nós vida. precisamos É a vida. gerir, administrar, é a vida física, é o nosso corpo físico, é o primeiro bem que eu preciso cuidar bem, Sim. para que ele renda mais, para que ele produza mais, para que ele seja útil, né? Né? Que quando a gente fala de bem material, a gente pensa logo em dinheiro, né? Eu pensei no copo d'água. Você pensou no copo d'água, Fui menos aí. mas antes do copo d'água tem esses Tem o corpo. 80% de água que a gente carrega aqui, Sim. né? Que se a gente não cuidar bem desse bem material aqui, o restante está comprometido. Todo o restante da missão está perdido. Mas não é isso. É. Mas desculpa, eu te atrapalhei. Não, de jeito nenhum. Então aquela coisa, quando eu não tenho
O mínimo, eu vou aprender a dar valor a um copo d'água, É. a um prato de comida, a uma muda de roupa, a um corte de cabelo, Muito bem. a um óculos. Fica sem óculos aí. Não adianta. Sumiu Almeida. E a gente aprende a dar valor a essas coisas, né? É. E pelo visto a gente ainda não aprendeu a dar o valor adequado, porque as provas são mais numerosas na falta de material, de bens materiais, que nos aproxima da miséria, do que da riqueza, né? Então é sinal que a gente ainda não aprendeu a dar o valor adequado aos bens materiais. Mas outra maneira também de provar que a gente aprendeu a dar o valor adequado é quando a gente recebe muito Uhum. e a gente dá bom uso, né? Eu sempre gosto de lembrar uma das salas de show mais famosas de Nova York é o Carnegie Hall, né? E o Carnegie Hall, ou seja, é o salão do Carnegie. Uhum. Um dia eu fui descobrir quem era Dale Carnegie e eu recomendo que vocês também vão lá estudar a biografia desse cara. Esse cara foi um grande empresário americano. Ele ficou rico. Ele usou a vida inteira dele para ganhar dinheiro, para ficar extremamente rico. Um dia ele parou assim. É aquela história do mal rico, né? Hum. Ah, vou criar celeiros maiores, não sei o quê. Vem o Espírito do Senhor e diz, tolo, eis que você não é dono nem da tua vida. Ainda esta noite ela será arrebatada. Será arrebatada. Que história é essa de construir celeiro novo? Para que você precisa de mais cereal, de maiores celeiros? Você não precisa disso. Ou seja, não aprendeu a dar bom uso ao bem material. Está lá no Evangelho para a gente estudar. E o Dale Carnegie teve um dia que ele, sei lá como, ele caiu em si. O que eu estou fazendo da minha vida? Caiu a ficha. O que eu estou fazendo? Ele pegou tudo o que ele tinha, pegou tudo, literalmente tudo, e colocou à venda. É mesmo. Entrou para a história essa negociação. O cara que comprou tudo dele era um banqueiro. J.P. Morgan, J.P. Morgan, do banco Morgan, que virou o banco Morgan Stanley. Morgan Stanley ou Stanley Morgan? Morgan Stanley, que eu acho que ainda existe até hoje nos Estados Unidos, né? E eu que sou colecionador de moeda, tem os Morgan Dollars, que durante anos ele que imprimia a moeda Olha só. norte-americana. Mas ele vendeu para o J.P. Morgan, é outra história, mas ele, Dale Carnegie, ele colocou um objetivo na vida que é uma coisa linda, mas linda, e que poucas pessoas sabem dessa história. Ele pegou todo aquele dinheiro, eu vou construir em cada cidade norte-americana uma biblioteca. É mesmo? Não conhecia essa história. Ele passou o restante da vida dele Construindo bibliotecas. construindo a estrutura física e comprando livros para ter naquela estrutura física. Embora a gente esteja acostumado a ver nos filmes que a gente vê de Hollywood, toda cidadezinha tem uma biblioteca pública, a gente nunca estuda porque tem esse hábito. Né? Foi o Dale Carnegie. Né? E ele tinha tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, que ele não conseguiu gastar o dinheiro todo. Sério, cara? Ele não conseguiu. E ele ficou famoso porque em todas as cidades que existiam no final do século XIX, ele tinha o projeto de colocar biblioteca em todas elas. E sempre que fazia, era o espaço Carnegie, a sala Carnegie, biblioteca Dale Carnegie. Em homenagem a ele, claro. E lá em Nova York, né, quando ele morreu, todo o dinheiro que ainda tinha foi para uma fundação, a Fundação Carnegie, Dale Carnegie, que é dedicada à cultura. E uma das coisas que eles fizeram foi construir uma sala de shows, né, em Nova York, que é o Carnegie Hall, onde começou a bossa nova brasileira a ser conhecida no mundo inteiro, no famoso show do Frank Sinatra e do Tom Jobim.
É a maior casa de show de Nova York? Não sei se é a maior, mas é uma das mais É das famosas. mais famosas, É é. uma das mais famosas, né. Então, voltando aqui à história Uhum. de dar valor. Na prova da riqueza, ele mostrou que: "Espera aí, eu sei qual é o valor dos bens materiais". O Quase ia esquecendo, né, pelo jeito, né? o valor dos bens materiais é fazer com que as pessoas tenham vida melhor, Se ou como beneficiem ou como a disso. gente estava falando semana passada, é prover bem-estar para as pessoas. É verdade. Né? Então, respondendo objetivamente à pergunta: por que Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Porque Ele quer que todos nós aprendamos o valor dos bens materiais, aprendamos a usar os bens materiais em favor de nós, seres humanos. De todos, Ou é. seja, o bem não é nem para ser acumulado e nem para ser desperdiçado. Não devemos ser pródigos e nem muquiranas. É A gente tem que verdade. aprender a usar os bens materiais. Interessante. E a resposta diz exatamente isso, Almeida. Porque Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria, para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela sucumbem. Apesar de escolher, frequentemente sucumbem. Estamos só começando essa temática, vamos deixar os comentários mais para frente, porque tem muita coisa ainda para a gente perguntar. Então vamos lá, questão 815. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade ou a da fortuna? Semana Da passada. miséria, você falou, né? Da infelicidade ou da fortuna, que está escrito. Qual Ok, das duas tá. provas é a mais terrível para o homem? Infelicidade ou a fortuna? Semana passada a gente deu A spoiler gente deu disso aqui. spoiler disso aí, né. A verdade é que todas as duas, ambas, são perigosas. A falta de bens materiais, a miséria, a Hum, infelicidade, como está aí traduzido, ela é danada para nos empurrar em direção à revolta, a revolta, né. exatamente, Almeida. Deus não podia fazer isso comigo, eu mereço mais do que isso, é injusto. É, Longe de mim dizer que é justo, mas é injusto, eu não mereço isso. Que Deus é esse que faz isso comigo? é, Caramba, é uma prova. Porque eu acho que diante das maiores dores na vida, a gente sempre tem que perguntar: o que que eu tenho que aprender com isso? O que que eu estou precisando aprender com isso? O que que eu ainda não aprendi que a providência divina está vindo aqui com a lição para eu rememorar o que é necessário, né? é. Então a miséria pode nos empurrar em direção à revolta. E, por outro lado, a riqueza nos leva para os excessos. E aí vamos falar de excesso, né? Uhum. Eu realmente preciso de um avião novo com todos os metais em ouro? Eu preciso? É verdade. E a verdade é que tem. Tem alguns Tem. ricaços que têm até a banheira de ouro, né? Essa semana eu recebi uma reportagem de uma pessoa lá do Oriente Médio, e a reportagem falava que ele tinha comprado um carro novo, uma Ferrari nova, que já é um carro caríssimo, Uhum. né? E tinha mandado cravejar de diamantes alguns pontos lá do. que- Meu Deus do céu, hein? Para quê? Que isso? Para quê? É aquela história, eu falo "pra quê", mas aí eu deixo uma reticência. Eu não sei o que que ele usa com o restante da fortuna dele. Se ele é um potentado, mas todos no país dele têm bem-estar, são felizes, estão bem, eu até calo a boca. É, Eu até fico quieto e mordo minha língua, que é o melhor que eu faço. é. Mas, Mas eu ainda que vou o mais Pai longe. eterno, como diz o outro, tem a misericórdia de todos nós, porque a consciência dele em algum momento vai dar a melhor avaliação. Pois é, Almeida, mas o que eu pensei também tudo bem, se no país dele eh, estão todos num certo equilíbrio, etc, etc. Mas será que quando Deus dá uma riqueza
para um ser humano, essa riqueza está voltada apenas para aqueles que habitam naquela circunscrição territorial do seu país? Se todos lá estão bem e ainda está sobrando muito para ele, será que não vale olhar ali para É, um para o Emirado do lado, né? para o Emirado do lado, para uma África de um lado, sei lá. Vem cá, vamos ajudar ali também, vamos equilibrar um pouco. Não estou dizendo que é para ser assim ou assado, eu estou apenas sugerindo uma reflexão Não, nesse excesso é sentido, excesso, excesso é né, excesso, para minimizar o excesso, excesso é né. excesso, né? A questão é essa, né? Porque uma coisa que eu vejo muito no excesso, Almeida, ou não só no excesso, em tudo que a gente faz, é o resultado, né. Eu acho que toda Sim, é o atitude, fruto, é o todo fruto. comportamento nosso tem que ter um resultado. Então não é, entre aspas, criticar o excesso pelo excesso, mas é o excesso pelo resultado. Porque, digamos, eu comprei uma Ferrari nova, mandei cravejar de diamantes, eu, decadupliquei o valor daquele veículo, eu agora vou fazer uma rifa desse veículo para ganhar, para centuplicar esse valor e poder ajudar a Ajudar mais gente. ajudar mais gente. Aí você vê que cravejar o carro de diamante foi um excesso, mas tinha um objetivo Tinha um nobre, que resultado ali tinha um na frente. resultado benéfico, né. Agora quando eu cravejo de diamante apenas por ficar olhando para ele na garagem, repito, não estou criticando o comportamento, eu estou levantando uma questão para a gente refletir, Não, é justo. né. Porque talvez muita gente esteja dizendo assim: "Ora, Ricardo, é um excesso, eu venho de Águas Claras para cá no meu carro, eu gasto aqui o quê? Sei lá, 6 litros de gasolina, se você viesse de metrô, você gastaria menos. Você Eh, está você está desperdiçando, você desperdiçando. está jogando carbono na Eu atmosfera. tô de repente, eu posso estar sendo criticado por esse É, excesso que eu tô. exato. Então, por isso que eu estou dizendo, não estamos fazendo uma crítica, som Nós estamos fazendo uma crítica, nós não estamos fazendo é juízo de valor. isso, eu falei crítica, estava faltando alguma coisa, muito obrigado. É uma crítica tendo em vista isso, um juízo de valor, né. E também nós não vamos chegar aqui a um veredito Não, do que é certo, o que é errado. Não, é apenas para a gente pensar junto. olha, é aquela história, depois que eu entendi aquela parte do evangelho que fala, sobre julgamentos, Hum, é triste, viu. pois é, Daquela coisa que com quem com ferro fere, com ferro será ferido, com a mesmo rigor com que julgardes, serás julgados. então vamos usar de muita misericórdia, viu. É. É mais inteligente. Mas a questão aqui é só fazer a gente Não, é pensar, justo, a gente tem que né? pensar essas Porque coisas. assim como tem o excesso do cravejamento de diamante, tem os nossos excessos diários que a gente pode estar cometendo também. Uhum. É para a gente pensar não no excesso dessa pessoa lá, é para a gente pensar nos nossos excessos. Que como nós comentamos a semana passada, né, Almeida, nada desse estudo fará sentido se a gente não trouxer para a nossa realidade e promover mudanças significativas e positivas na nossa maneira de pensar e de agir, né. Se não fizer isso, não adianta de nada. Vamos para a próxima? Não, mas vamos recapitular então, Ah, só por para favor, voltar para a questão, né. por favor, siga. O que que é importante a gente perceber aí? Ambas, tanto a falta de recursos materiais como o excesso deles, tem uma prova envolvida, tem algo a ser apreendido, né. E sempre voltando na mesma tecla, é dar à matéria o valor devido. Um copo d'água mata a sede, É. do rico e do pobre. Tem valor para todos nós. Sei lá, 1 tonelada de diamantes, e eu não vou começar a falar aqui sobre a questão da falsa raridade dos diamantes, que a De Beers produz diamantes e não distribui justamente para manter o valor alto e conseguir lucro, que se não fosse assim ninguém ia tirar o diamante lá do fundo do buraco, É se verdade. não fosse caro pra caramba. Então a gente tem que ter essas percepções muito equilibradas dentro da cabeça da gente. Usar a capacidade crítica, nossa capacidade de raciocinar,
para não fazer juízo de valor, mas com certeza avaliar criticamente todas essas situações. Exato, Almeida. Aí eu acho que pode continuar. Vamos em frente agora? Então vamos lá. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem? Da infelicidade, Ah, da escassez ou da fortuna? não. Tanto uma como a outra são importantes. A miséria provoca o murmúrio, ou seja, as lamentações, né? A A revolta. revolta contra a providência divina. E a riqueza leva a todos os excessos possíveis. Olha, eu fico lembrando, para mim excesso e não tem conversa, teve uma princesa eslava, que acreditava que ela ia ficar sempre jovem, sempre bela, se ela tomasse banho de sangue de virgens. Que é isso? Aconteceu. Isso está na história, viu? É fato isso? Isso é fato. As meninas iam ser as serventes lá no castelo. Isso é século mil e pouquinho, ali naquela região ali onde acabava o Império Bizantino, não, Império Otomano, e começavam os reinos cristãos, naquela regiãozinha ali. É fato. Que é isso? Rapaz? Terrível, tem histórias terríveis. Isso é excesso. Isso aí não tem nem o que falar mais. Ou seja, é o excesso do poder. Eu tenho o poder de tirar a vida das pessoas e É, nada vai acontecer comigo. E não aconteceu com ela. excesso Não na do vida. não na vida Não na vida física. física, material. Questão 816. Uhum. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? Com Aqui o certeza. Kardec foi na... Foi na medalhinha. É, Foi na medalhinha. Gente, é isso. É aquela história. Mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho os meios, as pessoas que não têm. Você tem. Você tem como ajudar essa pessoa. E às vezes o ajudar não é necessariamente dar esmola. Às vezes é ouvir, é dar o ombro, é a caridade moral. Como diz outro, às vezes é ensinar os filhos dele a serem pessoas com melhores condições produtivas no futuro, né? Às vezes é mais importante ensinar alguém a pescar do que dar o peixe. E a gente tem que começar a pensar nisso, né? Então, sim, no sentido de que o rico tem mais condições de fazer o bem, é verdade. mas ele tem condições, ou seja, ele tem condições de condições. sair da existência muito melhor, Sim. pelas condições que ele detém de... Imagina quanto Dale Carnegie ganhou por ter feito aquele monte de biblioteca nos Estados Unidos. um monte de medalhinha. Um monte de medalhinha. Conseguiu muito bônus hora. Conseguiu muitos bônus horas, exatamente, Almeida. E com isso, os excessos que porventura ele tenha praticado... O amor cobre a multidão dos pecados. Exatamente é isso aí. Os excessos que ele porventura tinha comentado certamente foram cobertos por esse Ato de amor, ato de amor que ele praticou. por esse ato de caridade. E a resposta diz isso. É justamente o que sempre não se faz, que é usar a riqueza Para para fazer o bem. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Normalmente é o que se vê, né, Almeida? Uhum. Suas necessidades aumentam com sua fortuna. Eu teria colocado essa palavra necessidades aqui entre aspas, né? Porque são necessidades que ele cria para si mesmo, Sim. né? Ele cria essas necessidades. E crê não haver jamais o bastante só para ele. Ou seja, para o pessoal da nossa época que leu História em Quadrinho, lembra muito bem de quem? Do Tio Patinhas. Oh, sim. Não, o que eu ia falar, eu li muito Mônica, eu li muito Walt Disney, eu li muito Tex Willer. Eu lia também Tex Tô Willer, falando, por isso que eu tô falando, opa, quem vem aí? Tex. Mas não era o Tio Patinhas? Sim, Mukirana, sim. O Kirani só queria mais. Era uma necessidade sem fim de conseguir cada vez mais dinheiro, mais bens.
Mas tem um comentário do Kardec aqui, Almeida, para essas questões, que, por sinal, a gente já encerra hoje também a, A prova. a prova da riqueza e da miséria. Kardec disse assim: a posição elevada neste mundo e a autoridade sobre seus semelhantes são provas tão grandes e tão difíceis quanto a miséria. Porque quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir. E maiores são os meios para se fazer o bem e o mal também. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer as paixões, que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso, Jesus disse, abre aspas, eu vos digo em verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. A prova da riqueza Fecha aspas. é traiçoeira. A prova da riqueza é traiçoeira. Ok, meu amigo. No próximo programa, nós vamos falar da igualdade de direitos do homem e da mulher. Que dúvida pode haver? Diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Semana que vem. Semana que vem, Almeida. Muito obrigado, Alcir. Obrigado aí, Ricardo Honório. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham aqui semanalmente. Um forte abraço a cada um de vocês. Estamos aqui aguardando os comentários. Gostaram? Joinha. Não gostaram? Escrevam aí sua crítica. Estamos aqui para fazer um programa cada vez melhor para partilhar com vocês. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Assista, divulgue nosso trabalho. Forte abraço e até a semana que vem.